Glórias a Deus, bom estar aqui com os pré-adolescentes e crianças aqui também, vão entender tudo na palavra e depois, se tiver alguma dúvida, é só perguntar para a tia Fábia, vai responder tudo. Amém? Mas é bom, irmãos, eu quero desde já celebrar pela vida das mães aqui presentes. A vida de vocês é uma bênção a este mundo. É um grande propósito ser mãe, com certeza mães que geraram, mães que cuidam, mães que zelam, enfim, todos os aspectos, né, de ser mãe, que todos vocês sejam honrados aqui nessa noite em especial. Meu sogrão está ali, completando, está um garoto, glórias a Deus, recebendo cada dia mais potência no seu motor, para viver muito tempo ainda, fazer muitas caminhadas, e a minha sogra acompanhando ele na caminhada, né, minha sogra? É isso aí, glórias a Deus. Recebemos um livramento, né? Recebemos um grande livramento, e Deus tem sido fiel, Ele ouve as nossas orações. Mais uma vez, a gente agradece a oração da igreja, porque nós sabemos que Deus ouve a oração de um justo, né? E aqui está a minha sogra para louvar o nome do Senhor, né, minha sogra? Mas glórias a Deus, irmãos, e aproveitando o tema no Dia das Mães, de certa forma a palavra ela tem um vínculo especial com ser mãe, né? Mesmo porque todos nós fomos chamados para gerar uma palavra. Nós geramos uma semente. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. E devido a isso, nós precisamos considerar a importância que Deus dá à geração de uma palavra. Eu gostaria de ler com vocês desde já em Lucas, no capítulo 11, versículo 27 a 28. Antes de nós começarmos a ler, eu estava meditando no Evangelho de João, capítulo 1, quando diz que o mundo foi feito pela palavra, mas o mundo não reconheceu. É muito triste isso, né? Que o mundo foi feito pela palavra e pelo verbo. O verbo é Jesus. Jesus é a palavra que criou o mundo, e o mundo não reconheceu. Quer dizer, a criatura não reconheceu o Criador. Mas glórias a Deus pelo Espírito Santo, que nos fez filhos, e através dele, ele nos revela a palavra, ele nos revela a Jesus, ele nos revela aquele que criou todas as coisas. Queridos, entenda que tudo que existe foi feito pela palavra. Você precisa entender esse princípio como crente, como cristão, para que você entenda que a sua palavra tem poder. Para que você entenda que você tem na sua língua o poder de dar morte ou vida. Amém? É bênção ou maldição? E às vezes, queridos, nós naturalmente temos aquela mania de desprezar coisas pequenas. E Deus dotou do pequeno membro um grande poder. A língua, a Bíblia diz que é um pequeno membro, que é comparado a um leme que guia uma grande embarcação. O leme é a menor parte de uma embarcação, mas é ela que dá destino. É ela que faz com que o barco vire para a direita, vire para a esquerda. Assim é a sua língua, assim a palavra de Deus é e deve ser na nossa boca. Então nós precisamos considerar essa importância, é sobre isso que nós vamos falar aqui e discorrer com vocês. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 27 a 28, diz assim: Aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz:
Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Certamente, queridos, a gente olhar para a vida de Maria, que é a mãe de Jesus, que foi a mãe de Jesus aqui na terra, e ela era uma bem-aventurada, uma escolhida, agraciada por gerar o homem mais importante do mundo, dos céus e da terra. Realmente é algo de extrema importância e olhar para a vida de Maria naquele contexto, e essa mulher exclama: ora, que bem-aventurança, que alegria que é essa mulher ter concebido a Jesus, amamentado a ele com seus seios. E olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Certamente, quando ele traz esse contexto, ele aproveita esse contexto de uma maternidade para falar sobre ouvir e guardar a palavra, porque aqueles que ouvem e guardam a palavra são os que geram a palavra. São aqueles que fazem com que a palavra invisível se torne visível. São aqueles que fazem com que a palavra espiritual se manifeste na carne. O próprio Jesus era o Verbo que foi feito carne e habitou entre nós. Jesus veio a existir porque ele foi falado, ele foi profetizado, vários profetas falaram sobre ele. E Jesus foi formado por causa da palavra. Queridos, nós mesmos fomos gerados pela palavra da verdade, como primícia da sua criação. Isso está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Então, o seu espírito foi gerado dessa forma, pela palavra incorruptível. É o seu DNA, é a sua essência espiritual, é a sua essência como filho de Deus. Às vezes as pessoas falam, todos seres humanos são filhos de Deus. Não, queridos. Tanto que a palavra de Deus diz que todos quanto o receberam, Deus deu o poder de se tornar filhos de Deus. Ser filho é uma condição daqueles que recebem Jesus. Amém? E às vezes a gente pensa, que todos são filhos de Deus. Não, queridos, são filhos daqueles que creem em Jesus. Aqueles que ouvem a sua palavra. Aqueles que a receberam, que receberam a Jesus como seu Salvador, como o seu Senhor. Mas eu paro para pensar, e se você analisar a vida de Maria e pensar, uau, teve algo mais importante que gerar Jesus? Algo que trazia mais felicidade que isso? Tem algo que traz mais realização do que gerar Jesus, o Salvador? E Jesus fala, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que guardam a palavra, são esses muito mais bem-aventurados do que a condição de Maria. Queridos, nós precisamos atentar para isso. Que talvez tenham condições ou realidades que nós não experimentamos, porque nós não atentamos pelo poder que há nessa palavra, de você ouvir e guardar. Ouvir e guardar no seu coração. E o contexto, Jesus estava ensinando para os discípulos, falando sobre o espírito imundo que sai de um corpo e vai para lugares áridos. E ele vai buscar a casa, não encontra a casa vazia, volta com outros 7 demônios piores. Ele estava nesse contexto espiritual, e foi nesse contexto que surgiu essa mulher exclamando a bem-aventurança na vida de Maria. Isso está no Evangelho de Lucas. E nesse mesmo contexto, no Evangelho de Mateus, surge uma situação com a própria Maria e seus irmãos, que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Jesus gostava de ensinar.
O ministério de Jesus era geralmente ensinar, pregar, curar. Era sempre ensinando, porque ele entendia que enquanto ele estava ensinando, ele estava semeando. Agora, quem vai guardar a sua palavra são aqueles que recebem a semente, amém? É o que está acontecendo conosco aqui nessa noite. Olha aqui, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Imagina Jesus está aqui no meu lugar, falando, ensinando para os seus discípulos, e de repente chega Maria ali fora. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso é muito forte, queridos. E às vezes a gente suaviza algumas coisas, romantiza algumas coisas. Mas Jesus, ele veio para dizer que ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer espada. Na medida que você crê, e você se estabelece naquilo que você crê, muitas das vezes porque você se posiciona, algumas situações, algumas pessoas vão se separar de você. E talvez muitas dessas pessoas da nossa casa vão se separar momentaneamente, porque não vão entender a sua posição de fé. É assim quando a gente decidiu batizar, a minha família é tradicional católica, não praticante. É quando você decide que vai batizar, ele fala, como que você vai fazer isso? Você vai batizar? Você sempre foi católico? Mas quando você está com decisão, você está decidido a quebrar contradições familiares. Deus veio para nos resgatar das tradições, daquilo que os nossos pais nos confiaram, nos legaram, nos trouxeram como herança. Não, queridos, nós queremos agora uma herança celestial. Nós estávamos no grupo, foi até testemunho da Cláudia, e às vezes acontece conosco, né? Você vai fazer uma consulta e pergunta qual é o histórico familiar. Como é que é? Seu pai teve isso, seu avô teve isso, teve essa doença, aquela doença. Quer dizer, você vê, faz aqueles testes todos para saber se você está herdando aquela doença. Não, queridos, o nosso velho homem foi para a cruz. Nós não podemos aceitar essa condição natural. Naturalmente, cientificamente, os médicos podem ter razão. Mas, queridos, a palavra está acima de um diagnóstico médico. A palavra está acima de uma realidade circunstancial. A palavra está acima. E nós fomos chamados para viver buscando as coisas do alto e não das que são da terra. E quando nós devemos dizer, olha, meu pai não teve isso, não. Não, meu pai é totalmente saudável. Porque o nosso Pai Celestial é assim. Sim ou não, irmãos? E o que falar do nosso irmão? O nosso irmão mais velho. Pensa num homem saudável. Pensa num homem saudável. E assim como ele é, nós somos nesse mundo. Amém, queridos? E nós precisamos receber a palavra dessa forma. E estava lá Maria. Pediu alguém para avisar. Chamaram lá. Assim, avisa lá que a mãe de Jesus, os irmãos dela estão aqui, vem cá avisar para o culto e para o ensino. E Jesus responde, quem são os meus irmãos, quem é minha mãe? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Isso quer dizer, esse é a minha família. Jesus veio para trazer um contexto novo de família. E eu quero honrar vocês que vieram
celebrar o Dia das Mães aqui para ouvir a palavra. Vocês escolheram o melhor lugar. Porque vocês escolheram ouvir a palavra, receber vida. Esse é o melhor lugar para estar, queridos. Não diz respeito a mim, diz respeito à graça de Deus sobre nossas vidas, a presença de Jesus. Isso já aconteceu muito com a minha vida, em particular. Quantas situações que eu tive que abrir mão por causa de um chamado. Abrir mãos, principalmente nos dias de sábado. Os dias de sábado, na época, 4 anos atrás, era vindo todo sábado para cá, para Vila Velha. Então não tinha festa de aniversário de ninguém que me impedia de vir para cá. Eu sou radical? Não, eu escolhi. Porque às vezes uma decisão vai implicar um radicalismo na nossa vida. Um não. Traz no momento inicial alguma rejeição. Pois é, você não valoriza a família, você não valoriza. Traz, naquele momento sim. Mas hoje, quando eu convivo com eles, eles amam quando eu estou perto. E eles sabem que de alguma forma a minha vida abençoa a vida deles. Porque eu decidi obedecer o meu chamado. Vocês estão me entendendo? E deve ser assim na nossa vida, queridos. Decisão é decisão. O sim deve ser sim, o não deve ser não. E nós vamos perceber isso nas nossas escolhas. Então Jesus, ele falou isso. Então, ele trouxe 2 contextos, eu trago 2 contextos. Quando a mulher exalta Maria e quando Maria vem chamar a Jesus, que é ouvir e guardar a palavra de Deus e fazer a vontade dele. É isso que nós vemos, nós estamos aqui para isso. Ouvir a palavra de Deus, guardar a sua palavra, conhecer a tua vontade. E a vontade de Deus para nós é sempre boa, agradável e perfeita. Para nós sempre vai ser assim, queridos. Agora, olha só o que diz no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 29 a 30. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e pelo que pelo Evangelho deixará de receber 100 vezes mais. Fala 100 vezes mais. Você pensa que a sua obediência a um chamado de Deus, a ouvir a voz dele, a guardar a palavra, a se estabelecer nele, queridos, quando você se estabelece, tem sempre recompensa para vocês, e essa recompensa é 100 vezes mais. Não é fácil você deixar tudo isso que faz parte da sua segurança, uma casa, pais, irmãos, irmãs, como diz aqui, campos. Mas Jesus disse que vai receber já no tempo presente 100 vezes mais. De quê? De casa, de irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Quer dizer, eu vou ter 100 mães? Não, queridos, isso está falando da qualidade que vai receber a sua mãe, o seu pai. Isso fala de qualidade de vidas até para eles. Porque a sua decisão afeta a sua realidade. O seu posicionamento vai afetar a sua realidade. Assim como um filho rebelde, ele vai fazer mal, por exemplo, um filho que se envolve em pecado, em drogas, em prostituição, enfim, ele vai fazer mal para todo o contexto familiar. Mas um filho que decide obedecer a Deus, seguir os caminhos do Senhor, os propósitos do Senhor, ele vai abençoar tudo o que está à sua volta. São realidades espirituais, queridos.
Nós precisamos compreender essas verdades, porque elas vão fazer diferença em nossas vidas. E nós vamos receber 100 vezes mais. A gente vê o contexto de Ana, e é diferente Ana, porque Ana não podia ter filhos, mas Deus abençoou a vida dela, teve filho, e o filho que ela recebeu, ela que deixou o filho nas mãos de um sumo sacerdote. E o que aquele menino se tornou? Se chama Samuel, se tornou um líder da nação de Israel, se tornou um juiz, um profeta, um sacerdote, quer dizer, uma pessoa abençoada por Deus, um escolhido por Deus, porque alguém decidiu deixar. Amém, irmãos? Alguém decidiu deixar. Assim, da mesma forma, aconteceu com Eliseu. Elias, o profeta Elias, vai e lança a capa sobre Eliseu. Eliseu entendeu que Deus estava chamando a vida dele. E ele fala, deixa eu ir lá, vou despedir dos meus pais. Eles fizeram um churrasco, mataram uns bois, teve uma festa e disse, eu tenho que ir. Seguiu para o seu chamado. E aquele homem recebeu porção dobrada daquilo que Elias havia recebido. Ele decidiu no Senhor. E, queridos, por que pareça, o dobro dos milagres que Elias fez, Eliseu fez. Amém? Tem uma realidade espiritual para quem decide guardar a palavra. Quem decide receber a palavra. E nós fomos chamados para gerar essa palavra. Como já falei em Lucas 11, 27, versículo 28, que diz assim, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguarda. E nós precisamos entender como eu faço para guardar a palavra. Aí a gente tem que se atentar para a parábola do semeador. Quantos lembram da parábola do semeador? A parábola do semeador é como a mãe de todas as parábolas, ou pai de todas as parábolas. Se você não entender a parábola do semeador, você não vai entender nenhuma parábola. Mas o próprio Jesus foi quem ensinou essa parábola. Ele falou, olha, o semeador saiu a semear. Todo mundo entende o que é uma semente, queridos. Sementes geralmente são pequenas, mas elas dão grandes árvores e frutíferas. Quer dizer, algo desprezível. E Jesus comparou a semente a uma palavra. E às vezes nós não conseguimos olhar, enxergar a palavra no contexto como ela deveria ser enxergada. Se nós enxergarmos a palavra como um filho, como a gravidez, nós talvez daríamos mais valor ainda à palavra. Por exemplo, aqui é como uma palavra sendo gerada. A barriga da Daiane está aqui para expressar isso. E existe uma conexão muito grande entre uma mãe que está gerando ali aquela semente, aquele feto, entre aqueles que guardam a palavra. Nós somos chamados para ouvir e guardar a palavra. Há uma expectativa nos céus, porque a palavra que Deus enviou, Ele enviou para que essa palavra prospere, ela dê certo, ela frutifique. Queridos, o fato de você ser um escolhido para guardar a palavra, você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa de Deus em que os céus estão atentos, porque você recebeu a palavra e guardou. Essa palavra está nos seus lábios. E na parábola do semeador ela foi contada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Em cada um traz um contexto daqueles que frutificam. Realmente que a semente foi plantada e ele conseguiu chegar no nível de frutificação de 30, 60 e a 100 por 1.
Primeiro são aqueles que compreendem a palavra. Nem sempre, queridos, nós compreendemos a palavra. E esse é o primeiro nível que nós temos que romper. Mas à medida que você continua ouvindo, você vai compreendendo. Eu já ouvi alguns testemunhos de alguns irmãos aqui. Eu gosto de ir nos grupos de unidade e vejo cada um, quando está compartilhando, se está realmente compreendendo a palavra. Eu faço esse olhar como aquele que semeou a palavra. Porque eu me importo que vocês compreendam a palavra. Porque eu sei, porque se você compreendeu, você está ultrapassando um estágio. Uma vez que você compreendeu, você se alegra com aquela palavra, você vai passar por um outro estágio, que é o estágio das aflições por causa da palavra. Porque você recebeu algo poderoso. Quantas aflições Daiane passou porque ela está gerando algo no seu ventre? Quantas noites, às vezes, quantas situações que passa uma mulher grávida no seu contexto de gestação. Mas existe algo que faz com que a gente permaneça diante das aflições. É a esperança que aquilo vai se manifestar. Que a palavra vai dar fruto. E aí, por isso que nós precisamos ancorar a nossa alma com a esperança proposta. A palavra que Deus liberou para você, Deus falou algo com você, Deus sempre está falando conosco, queridos. E quando Ele fala com você, é porque Ele quer que aquela palavra prospere. Quem estiver ao seu redor vai colher desse fruto com você. O lavrador é o primeiro a colher do fruto. E nós precisamos compreender esse contexto da parábola do semeador. Passa pela fase da tentação, as coisas desse mundo, a atração pelas coisas desse mundo. Quer dizer, mas vir à igreja, ler a palavra já não faz tanto sentido para você, porque você está sendo atraído por esse mundo. As coisas do mundo estão muito mais atrativas do que a comunhão com os irmãos, do que louvar. E você vai ter que romper com essa tentação, queridos. Você vai ter que decidir, não. Eu sei que é a minha carne que quer isso, mas o meu espírito quer buscar o Senhor, o meu espírito quer as realidades espirituais. E eu preciso disso, preciso entender. Você precisa da palavra. A palavra é vida para você. A Bíblia diz que ela é saúde para o seu corpo. É vida para aqueles que as acham. Somente a palavra pode trazer vida para nós. Agora, uma outra realidade muito interessante é sobre o cordão umbilical. Eu já falei aqui, se não me engano, em 2024. Estava guardado aqui. Existe uma realidade, porque o cordão umbilical é o que une a mãe àquele feto naquele momento. Há uma ligação, há um cordão. E não por acaso a palavra cordão. Eu vou explicar por quê. Mesmo porque quem está grávido está esperando. Amém? Quando você recebe uma palavra, você está com expectativa naquela palavra. Você recebeu uma palavra, há uma expectativa gloriosa. Porque você está ligado, de certa forma, com um cordão que se chama o cordão da esperança. Quantos lembram de Raabe? Raabe é aquela prostituta que abrigou 2 espias que estavam espiando a cidade de Jericó, estavam fugindo do rei de Jericó, e Raabe abrigou a vida desses 2 espias em sua casa. E lá houve um pacto entre eles.
Eles falam, olha, eu vou jurar, fazer um juramento. Se você guardar uma aliança que eu vou fazer com vocês, com você, que você vai ter que colocar um cordão ou uma corda de escarlata na janela. E essa corda de escarlata na janela é o símbolo que você está guardando aquilo que nós combinamos, a aliança que fizemos. E qual era a aliança? Você não vai poder nos entregar. E você vai ter que manter esse cordão nessa janela. E quando nós invadirmos, o povo de Israel invadir Jericó, você e sua casa não será destruída. Essa é a aliança que foi feita. E a palavra cordão ali significa literalmente esperança. E não por acaso é um cordão de escarlata, porque a esperança que nós temos diz respeito ao sangue de Jesus. Escarlata é a cor vermelha. A verdade, escarlata é um animal que produz, é um inseto que produz a cor vermelha. E a aliança que Raabe estava guardando ali simbolizava a aliança que nós guardamos hoje, que diz respeito ao sangue de Jesus. Nós fomos unidos pelo sangue de Jesus. Há uma aliança, uma expectativa, uma realidade, há uma união entre nós e Jesus, pelo qual nós podemos esperar coisas gloriosas da sua parte. Assim como Raabe, ela sabia que ela não seria destruída por causa daquele cordão na sua janela. Nós sabemos que existe uma expectativa gloriosa a nosso respeito, por causa do cordão da esperança que nós temos, por causa da âncora, mesmo porque a âncora, ela é segura por um cordão, por uma corda também. Amém? Essa corda simboliza a aliança de sangue que nós temos com Jesus. Nós temos uma aliança de sangue. É essa aliança da graça que garante que tudo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque nele todas quantas são as promessas de Deus para nós, tem em Jesus o sim e por ele o amém. Amém, queridos? Então há uma conexão entre o cordão umbilical e entre a esperança. O cordão da esperança, o cordão de escarlata, é essa ligação que nós temos com Jesus. Amém? Ele é aquele que gerou essa semente em nós, que implantou essa semente em nós, essa semente incorruptível da sua palavra. E nós carregamos essa semente. Nós fomos chamados para gerar vida. Nós fomos chamados para carregar essa vida por onde nós passarmos. Nós somos esse gerador de vida nos ambientes de morte. Queridos, não houve morte onde Jesus estava. Amém? Precisamos crer nisso. Onde nós passarmos, precisamos entender, nós estamos carregando a semente da vida. Nós somos chamados para desfazer as obras infrutuosas das trevas. Quando as pessoas olhar, vão ver que você possui algo que diz respeito a uma esperança genuína em Cristo. E nós podemos realmente falar para a pessoa qual é a razão da esperança que vocês possuem. Nós temos a razão da nossa esperança, porque nós estamos unidos a Jesus, por meio do seu sangue. Fomos unidos a Ele. Assim como o feto está sendo alimentado naquele cordão, queridos, nós somos aqueles que precisamos nos alimentar da palavra para que aquilo que nós estamos gerando se fortaleça. Não adianta. É a palavra que faz com que as coisas se manifestem. É a palavra que faz com que as coisas gerem. A palavra tem esse poder criativo em nós. E se nós abrirmos mão de meditar na palavra, de ouvir a palavra e guardar a palavra, nada vai acontecer. Vai ser como a parábola do semeador,
Porque quando veio a aflição, recebeu a palavra com alegria, mas veio a aflição, é como um sol que veio sobre aquela planta e queimou aquela planta. E aquela planta morreu. Porque não tinha profundidade. Porque não tinha raiz. Deus nos chama para os tempos de aflição, para que nós venhamos estender nossas raízes de uma maneira mais profunda. Amém? Não encare as aflições como um momento de derrota, de fracasso. Encare as aflições como uma oportunidade. Espera aí, está vindo as aflições. Então eu vou mergulhar um pouco mais. Vou ir um pouco mais fundo. Vou estender mais as minhas raízes. E vou encontrar Jesus como nunca encontrei na minha vida. Vou ter realidades, experiências com Ele. Porque diz respeito à intimidade. Diz respeito à intimidade, relacionamento. A semente da palavra foi implantada em nós por causa da intimidade e relacionamento que Ele tem conosco. Amém? É dessa forma, queridos. Precisamos encarar o nosso relacionamento com Deus dessa forma. E eu quero ler com vocês, já partindo para o término dessa palavra, em Josué capítulo 12, versículo 12 a 14, falando sobre Raabe. Ela falou assim: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe. Você vê que a palavra foi dada a Raabe, mas o pai e a mãe foi alcançado. Assim como aquele que recebe a palavra e decide obedecer aquela palavra, vai alcançar e abençoar quem está à sua volta. E que me dareis um sinal certo de conservareis a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs. Quer dizer, os pais, a mãe, os irmãos e irmãs seriam abençoados por causa do posicionamento de Raabe. Contudo, o que tem e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa. É o que Jesus fez na cruz. Ele respondeu pela nossa vida na cruz, pagando aquilo que era nosso, pagando a nossa dívida. Ele respondeu com sua própria vida aquilo que nós devíamos à justiça de Deus. Nós éramos devedores. Por causa dos nossos pecados, Ele pagou, Ele respondeu com a sua própria vida. E aqui esses espíritos estão dizendo: a nossa vida responderá pela vossa, mesmo porque eram dois. A aliança não diz respeito a você obedecendo a aliança, e Deus cumprindo a parte dele. A nova aliança é o pai e o filho. O pai designou, o filho obedeceu. E obedeceu até a morte, e morte cruz. E você foi inserido nessa aliança por causa da cruz. Você foi unido a Jesus por causa do sangue. Não envolveu a sua obediência. Envolveu a obediência de Cristo. Você fica feliz por isso? Entenda, esses dois homens, é o pai e o filho, representando a nova aliança. A nova aliança foi feita entre o pai e o filho. O pai designou, o filho obedeceu. E obedeceu até a morte. E morte cruz, e você foi abençoado. A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia, que aqui a palavra é graça, e de fidelidade. Versículo 17 e 18 diz assim:
Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão, que simboliza esperança, de fio de escarlata a janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Amém? Então, havia uma expectativa por causa daquele cordão, daquela esperança. Queridos, assim que como a mãe está gerando um filho, há uma expectativa, independente da circunstância, independente das aflições, vai nascer, vai vir a luz. E a luz que vai fazer com que a mãe suporte todas as dores que vêm no contexto. Amém, Daiane? É a expectativa daquilo que vai vir. É a expectativa do nascimento do filho que faz com que a mãe suporte todas as dores. Assim também deve ser conosco, querida, a expectativa daquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Nós vamos resistir, nós vamos suportar e vamos continuar crendo nessa palavra. Essa palavra vai estar em nossos lábios e nós vamos continuar declarando essa palavra, celebrando essa palavra, assim como a mãe está lá com sua barriga, né? Às vezes capengando, não, mais ou menos, né? Com dificuldade, andando, mas com alegria vai vir a luz. Amém? Queridos, entenda que nós carregamos algo que veio para vir a se manifestar. Deus pode fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou imaginamos. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Aleluia! Eu vou ler só mais 2 versículos. As grávidas podem ficar sentadas. Aí todo mundo vai sentar, né? Todo mundo está grávido aqui, amém? Hã? Todos aqui recebem o Dia das Mães. As felicitações pelos Dias das Mães. Todos nós, nesse contexto, somos mães que geramos uma palavra. O nosso ventre espiritual está gerando uma palavra viva. Hebreus capítulo 3, versículo 6 diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Versículo 14, porque nos temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Guarde firme até o fim a confiança que você teve na palavra que Deus liberou para você. Guarde firme até o fim. Mesmo quando você estiver triste. Eu passo por isso um monte de vezes. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ancorar minha alma. No momento de tempestade. Ancorar a minha alma. Como? Olhando para aquele que é fiel, que fez uma promessa, que ele é poderoso para cumprir aquilo que prometera. Conservar firme a confissão da esperança. O que te traz esperança, queridos? Aquilo que diz respeito à nova aliança, à cruz, aquilo que Cristo fez é para você, é por você. Você precisa guardar no seu coração. Vocês estão me entendendo, queridos? Guarde essa palavra. Confesse essa palavra. Deixe essa palavra na sua boca. Não deixe que sua alma governe você nos momentos de tribulação. Confesse a palavra, declare a palavra, celebre a palavra. Seja como uma mãe grávida, que na hora da dor, da aflição, ela olha para a barriga, vai nascer e está perto. Se as aflições aumentam, está mais perto ainda. Precisamos crer dessa forma, queridos. Precisamos aprender a lidar com as aflições em meio às gestações da palavra. A palavra é assim, você gerar uma palavra. A palavra tem poder. Ela tem um potencial muito grande de frutificar.
E o diabo não quer que você carregue essa palavra. Ele não quer que você gere uma palavra. Ele não quer que você confie em Deus para coisas grandes. Deus quer que você confie nele. Porque quando você confia na palavra, a Bíblia diz que você se torna participante da palavra. Participante de Cristo. Eu gosto de olhar nesse contexto de participar de Deus, da condição divina, é quando Deus liberou uma palavra para Abrão, chamando ele de Abraão. E Deus estava chamando a existência, uma realidade em Abrão que não existia. Ele passou a ter uma realidade divina. Antes Pai exaltado, agora Pai de muitas nações, Pai de todos aqueles que creem. Agora, se Ele é Pai de todos aqueles que creem, todos os filhos de Deus também são filhos de Abraão. Porque Abraão participou da mesma condição de Deus. Deus quer que você participe da mesma condição dele. A condição divina, como Jesus é, como Jesus está. Fomos chamados para participar dessa realidade. Coloque a mão no seu ventre aí. Comece a declarar: estou gerando uma palavra. Estou gerando a palavra de Deus. Faça isso pela fé, queridos. Não por acaso a Bíblia diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do interior. É desse lugar. Você está gerando realidades espirituais. Essa igreja é gerada espiritualmente. Ela é gerada pela fé. Deus liberou uma palavra para nós como igreja. Nós somos abençoados, nós somos próximos, nós somos benditos, nós somos resgatados, fomos comprados com sangue, nós somos árvore de justiça. Essa é a palavra para nós. E nós fomos chamados para frutificar de uma maneira sobrenatural. Porque o que nós geramos é pela palavra. Senhor, obrigado, Pai, porque nós geramos uma condição divina, a mesma condição do Senhor. Pela promessa do Senhor, o Senhor nos deu condição de participar da natureza divina. Não tem nada de morte que vai permanecer na sua vida, no seu corpo. Nada de morte vai permanecer no seu corpo. Porque nós carregamos uma semente divina, de vida. Amém? Creia nisso. Eu carrego uma palavra divina. Eu carrego Cristo. Eu carrego a realidade dele. Eu carrego a vida dele. Ele está em mim. Essa está a minha expectativa. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Deixa Deus passar uma ultrassom espiritual daquilo que você está gerando. Deixa Ele passar uma ultrassom espiritual para que você venha enxergar. Senhor, revela para os teus filhos. Revela para os seus filhos aquilo que eles estão gerando espiritualmente. Senhor, e se tem alguém aqui que não acredita que está gerando, que ele possa receber essa semente divina hoje. Receber, Senhor, porque aquilo que nós estamos gerando vem do Senhor. Vem da realidade do Senhor. Aleluia. Que há a possibilidade de você trazer coisas novas à luz. O que diz Isaías 43? Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Ele usa a palavra perceber, porque é espiritual. Ele diz: eu colocarei rios no deserto e rios no ermo. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós te louvamos. Nós exaltamos o teu nome. Senhor, nós cremos na graça do Senhor.
Nós queremos o favor do Senhor, Pai, sobre nossas vidas. Traz realidades, Pai, daquilo que o teu povo pode gerar e daquilo que eles estão gerando, Pai. Que haja um interesse em nós, pela palavra, assim como aqueles que seguram, vão segurar os seus filhos, Senhor, em seu colo. Traz essa confiança, essa expectativa, Senhor. Senhor, que todo espírito de incredulidade saia do nosso meio. Senhor, que o Senhor não nos deu o espírito de incredulidade para nós nos apartarmos de Ti, Senhor. Não, Senhor, nós somos daquele que cremos e descansamos na Tua palavra. Nós entramos no repouso e consideramos, Pai, o nosso sumo sacerdote Jesus, onde a nossa âncora está estabelecida nele, onde nós estamos estabelecidos nele, no interior, no outro lado do véu, que temos segura e firme essa confiança. Pai, nós te agradecemos por isso, Pai, e nós oramos por isso, que o Senhor venha trazer alegria em nossa esperança, nos fortaleça no nosso esperar, nos dê gozo e paz no nosso crer. O Senhor que é o Deus da esperança, e nós te agradecemos por isso. Nós te louvamos por isso. Nós te rendemos graça por isso, Pai, no nome de Jesus.